os centros de força e admito que estes 7 centros ou lotos tenham, teoricamente, um lugar em sua imaginação. Uso a palavra imaginação intencionalmente, pois até que haja conhecimento e clara visão a suposição imaginativa é um potente fator para despertar a atividade dos centros. Vamos, para maior clareza, enumerar estes lotos com o número de suas pétalas e sua localização. Suas cores são imateriais atualmente, sob o ponto de vista do estudante, pois muito que tem sido dito está errado ou funciona como antólogos e, em qualquer caso, as cores esotéricas são grandemente diferentes das esotéricas. 1. Da base da espinha, 4 pétalas. 2. O centro sacro, 6 pétalas. 3. O centro do plexo solar, 10 pétalas. Diafragma. 4. Centro do coração, 12 pétalas. 5. Centro da garganta, 16 pétalas. 6. Centro frontal ajna, 2 pétalas. 7. Centro da cabeça, 1000 pétalas. O seguir, que o estudante se recorde de 2 importantes fatos, que podem ser considerados como elementares e preliminares, mas que, contudo, têm que ser desenvolvidos até a sua realização consciente e se tornarem parte de deliberada intenção do treinamento do aspirante. É fácil generalizar. É difícil fazer. É simples recolher os dados informativos intelectuais relativamente aos centros de força. É muito difícil realizar a rearrumação das forças fluindo através destes vórtices e aprender a atuar conscientemente através dos centros superiores, subordinando os centros inferiores. Isto tem que ser feito também sem dar ênfase ao aspecto forma, como é o caso em muitas práticas usadas para vitalizar os centros. Os 2 fatos de importância são: 1. Os 3 centros abaixo do diafragma. A. Base da espinha. B. Centro sacro. C. Centro do plexo solar, que são atualmente os mais potentes da humanidade comum e os mais vivos, precisam ser reorganizados, reorientados e trazidos de um estado de positividade para o de negatividade. Igualmente, os 4 centros acima do diafragma. A. O centro do coração. B. O centro da garganta. C. O centro entre as sobrancelhas. D. O centro da cabeça, devem ser despertados e trazidos de um estado de negatividade para o de positividade. Isto tem que ser alcançado de 2 maneiras. Primeiro, pela transferência da energia positiva dos centros inferiores para os centros superiores e, em segundo lugar, pelo despertar do centro da cabeça pela demonstração da atividade da vontade. O primeiro efeito é produzido pela construção do caráter e pela purificação dos veículos, tal como utilizados pela alma nos 3 mundos. O segundo é o resultado da meditação e o desenvolvimento do propósito organizado, imposto pela vontade na vida diária. A formação do caráter, a vida limpa, as reações emocionais controladas e o pensar corretos são a puerilidade de todos os sistemas religiosos e perderam significação dada a nossa própria familiaridade com eles. Não é fácil lembrar que, ao vivermos pura e corretamente, nós estamos verdadeiramente e de fato trabalhando com forças, subjugando energias às nossas necessidades, subordinando vidas elementais às exigências do ser espiritual e pondo em atividade um mecanismo e uma estrutura vital que até então somente estavam latentes e silenciosas. Entretanto, permanece um fato que, quando as energias, latentes na base da coluna, são levadas até a cabeça e são trazidas, através do plexo solar, aquela casa de distribuição de energia e o bulbo, até entre as sobrancelhas, então a personalidade, o aspecto matéria, alcança sua apoteose e a Virgem Maria, no sentido individual, que é um paralelo finito de uma realidade infinita, é levada ao céu para ali sentir-se ao lado do seu Filho, o Cristo, a alma. Quando as energias do centro sacro, focalizadas até então no trabalho da criação e da geração físicas e, por isso, a fonte da vida e do interesse sexual físico são sublimadas, reorientadas e elevadas para o centro da garganta, então o aspirante se torna uma força consciente e criadora nos mundos superiores. Ele penetra o véu e começa a criar o padrão de coisas que finalmente estabelecerá um novo céu e a nova terra.
Quando as energias do plexo solar, expressões até então da potente natureza do desejo, alimentando a vida emocional da personalidade, são igualmente transmutadas e reorientadas, então elas são levadas para o centro do coração e, como um resultado, uma compreensão é alcançada da consciência do grupo, do amor do grupo e do propósito do grupo, que torna o aspirante um servidor da humanidade e um associado apropriado dos irmãos mais velhos da raça. Quando estas três transferências tenham sido consumadas, então uma atividade transpira no centro da cabeça, o fator governante último, e por um ato da vontade da alma ali habitante regente, certos acontecimentos têm lugar, que poderemos considerar mais tarde em nossos estudos. 2. O segundo fato a ter em mente é que, à medida que estas mudanças e reorientações ocorrem, o discípulo começa a despertar psicologicamente para novos estados de consciência, para novos estados de existência e para novos estados de ser. Tornar-se-á evidente, por conseguinte, como é necessário caminhar devagar nestes assuntos, para que a capacitação mental e a habilidade em raciocinar logicamente de uma forma sã, possam acompanhar paralelamente o crescimento da intuição e da percepção espiritual. Muitas escolas são simplesmente escolas que forçam, desenvolvendo prematuramente as faculdades superiores e levando o aspirante, se eu pudesse expressá-lo em linguagem mística, diretamente do reino do sentimento e do desejo para o da intuição, mas deixando as faculdades intelectuais e o aparelho mental totalmente não desenvolvidos e latentes. Quando este é o caso, então, novamente falando misticamente, ocorre um hiato ou uma falha, em parte do equipamento que a alma precisa necessariamente usar nos três mundos de seu empenho. A mente organizadora, interpretadora, compreensiva é incapaz de desempenhar o seu papel. Onde há falta de compreensão e de capacidade mental, há perigo de mal-entendido, de credulidade e de errônea interpretação dos fenômenos de outros estados de ser. Um senso de valores estará faltando e o aspirante superestimará os não essenciais e falhará em alcançar o valor das realidades espirituais. A energia pode derramar-se nos centros de força nestes casos, mas, por não haver inteligência dirigente, ela se anarquizará e então nós temos aqueles tristes casos que se atravessaram no caminho das tentativas ocultistas e prejudicaram a reputação do trabalho da loja, casos de personalidades supervalorizadas, de devotos supersticiosos, de crédulos seguidores de líderes, de idealistas desequilibrados fanáticos e daquelas mentes pervertidas que se arrogam poderes que não lhes pertencem. Homens e mulheres se tornam desequilibrados pelo astralismo e erram pelo vale da ilusão, considerando-se como diferentes dos outros homens, colocando-se num pedestal muito acima do restante da humanidade. Eles caem conscientemente no pecado da separatividade. Acrescentam à categoria os casos de perversão sexual, provocado pelo excessivo estímulo do centro sacro, os casos de neurose e de extrema sensibilidade e emotividade, provocados pela prematura vitalização do centro do plexo solar e finalmente os casos de insanidade, causados pelo excessivo estímulo das células cerebrais através de um trabalho de meditação imprudente. Se tornará necessário prosseguir devagar e desenvolver os processos mentais assim como a natureza espiritual. O estudante comum começa com o conhecimento de que ele tem centros e com um desejo de purificar seu caráter. Aqueles que sabem, asseguram-lhe que, se ele se esforçar, meditar, estudar e servir, certas mudanças ocorrerão dentro dele que se erguerá das profundezas de seu ser, um despertar que será dinâmico. É-lhe dito que se seguirá uma aspiração, uma agitação e uma vitalização que porão em destaque sua vida espiritual subjetiva. Esta vida subjetiva se expressa como energia espiritual, através do corpo vital ou de energia. A energia assim expressa modificará seu foco de vida e interesses, produzindo um efeito magnético e dinâmico que atrairá e elevará a humanidade. Esta energia é de natureza cétupla e utiliza como seus agentes 7 pontos focais no corpo etérico. Não é possível ao aspirante manipular e utilizar todos estes 7 tipos de energia inteligentemente nas etapas iniciais do caminho do discipulado. A ênfase, para fins de treinamento, é dada somente a 3 deles. São eles: 1. A da vontade, força ou poder, por intermédio do centro da cabeça. Esta é a energia do homem espiritual e vem diretamente da mônada, pela alma. Até a terceira iniciação, todavia,
Tudo o que o discípulo necessita entender é que o aspecto vontade da alma deve controlar a personalidade, através do corpo mental, até o centro da cabeça. Quando este é o caso, o lótus de 1000 pétalas começa a funcionar. A linha desta corrente de força é Mônada Atma, vontade espiritual. O círculo interno de pétalas do lótus egóico, as pétalas da vontade. O corpo mental. O centro da cabeça no corpo etérico. O sistema nervoso e o cérebro. 2. A do amor-sabedoria, através do centro do coração. Este centro, quando despertado, conduz àquela expansão de consciência que inicia um homem em sua vida grupal. Ele perde o sentimento da separatividade e finalmente emerge na plena luz da conscientização, uma conscientização da unidade com seu próprio Deus interno, com toda a humanidade, com todas as almas em todas as formas da natureza e assim com a super-alma. Esta corrente de força vem igualmente da mônada, através da alma e sua linha como segue. Mônada amor espiritual. A intuição. O segundo círculo de pétalas no lótus egóico, as pétalas do amor. O centro do coração. A corrente sanguínea. No homem pouco evoluído, esta corrente de força simplesmente passa através do centro do coração diretamente para o plexo solar e consome seus dois aspectos, o da vida vital e o da qualidade da alma, um fortalecendo a corrente sanguínea e o outro despertando o centro do plexo solar. Este se torna, então, o fator dominante da vida de energia do homem, e a força através da qual sua natureza de desejo se expressa até o tempo em que o aspirante consiga a necessária transmutação e reorientação de sua natureza emocional de desejo. Então o coração entra em atividade e a vida do centro do plexo solar se torna subordinada à do coração. Isso é conseguido pelo desenvolvimento dos interesses grupais, pelo cultivo da inclusividade e pela firme perda do interesse na personalidade e em coisas separativas e egoístas. 3. O da inteligência ativa, ou energia que anima o aspecto fome e que cria formas alinhadas com os propósitos subjetivos da inteligência que preside, Deus ou um homem, humana ou divina. Isto também provém do terceiro aspecto da mônada e a linha de seu contato é Mônada Manas. Inteligência espiritual. A mente superior. O terceiro círculo, ou exterior, das pétalas do lótus egóico, as pétalas do conhecimento. O corpo etérico como um todo, na medida em que ele permeia o corpo físico denso. O centro da garganta. As células do corpo. No homem pouco evoluído, como no caso do segundo aspecto e do seu desenvolvimento, a energia simplesmente atravessa o centro da garganta e vai diretamente para o centro sacro e assim põe em atividade os processos geradores e faculdades criadoras, utilizados no trabalho reprodutor e na vida sexual da raça. Este é um esboço geral e amplo das três principais correntes de força ou de energia divina e de sua direção. A relação do centro da cabeça com a base da espinha, onde jaz o fogo latente, não será considerada aqui nem será abordada a função do centro do plexo solar como uma casa de distribuição para as energias inferiores. Anseio que os estudantes simplesmente alcancem a ideia geral e o arcabouço do ensinamento. Todo ser humano com o tempo abre seu caminho de volta para o caminho do retorno a um dos três raios maiores. Todos têm que finalmente expressar a faculdade criadora inteligente e ser animados pelo amor divino e pôr em atividade funcionante a vontade, desenvolver o propósito e o plano divinos. O primeiro centro que o aspirante procura energizar conscientemente e sobre o qual ele se concentra durante os primeiros passos de seu noviciado, é o centro do coração. Ele tem que aprender a ser consciente do grupo, a ser sensível aos ideais do grupo e a ser inclusivo em seus planos e conceitos. Ele tem que aprender a amar coletiva e puramente a não ser influenciado, seja pela atração da personalidade, seja pelo móvel da recompensa. Até que ocorra este despertar no coração, não se poderá confiar nos poderes criativos de seu centro da garganta, pois eles estariam subordinados ao engrandecimento pessoal e a ambições de vários tipos. Deve-se aqui registrar que nenhum desses desenvolvimentos pode jamais ser alcançado do ponto de vista de uma passividade estática completa, ou do ângulo de uma empresa inteiramente nova. Nós estamos em processo de evolução. Certos aspectos de nossos centros de força já estão despertos e funcionando em relação com o aspecto forma, mas ainda não estão expressando qualidades da alma. Nós temos atrás de nós um longo e frutuoso passado.
Nenhum de nós é puramente egoísta ou separatista. A humanidade, como um todo, já fez muito para pôr em atividade parcial o centro do coração e em despertar alguns dos mais importantes aspectos do centro da garganta. O problema com muitos aspirantes, hoje, é o do plexo solar, pois ele está inteiramente aberto, funcionando ativamente e quase completamente despertado. O trabalho de transmutação está, todavia, desenvolvendo-se simultaneamente, conduzindo, como se poderia naturalmente supor, para grandes dificuldades e condições caóticas. O centro do coração também está começando a vibrar, mas ainda não despertou. O centro da garganta frequentemente despertado prematuramente, através da transferência da energia do centro sacro. Isto se deve a inúmeras causas, algumas vezes ao propósito e intenções espirituais, mas mais frequentemente por uma negação da vida sexual normal, devido a condições econômicas ou a uma falta de vitalidade física, que predispõe ao celibato. Esta falta de força vital é por sua vez devida a muitos fatores, mas primariamente a uma longa hereditariedade, produzindo uma degeneração do corpo físico, ou a um celibato forçado em vidas passadas. Este celibato forçado foi, muitas vezes, o resultado da vida monástica e do misticismo. Quando este despertar criativo acha expressão através de qualquer das artes, literatura, pintura, música, ou na organização grupal e no trabalho executivo, não é ocasionado nenhum mal, pois a energia encontra uma saída criativa natural. Estes pontos devem ser lembrados pelo aspirante. Ele se depara com um problema por demais complexo. Ele entra cegamente numa situação que é o resultado de um longo processo evolutivo e para o qual ele não tem a chave. Especialmente nas etapas iniciais e antes da primeira iniciação este é o caso, pois ele não tem nenhum conhecimento da história do passado nem qualquer previsão quanto ao futuro. Ele simplesmente tem de tomar do seu equipamento e de sua oportunidade e fazer o melhor que puder, guiado pelas antigas regras da Raja Yoga e pela luz da sua própria alma. Ao ser despertado o centro cardíaco e deslocado para o trabalho criativo centro da garganta, uma relação definida é estabelecida e há um intercâmbio de energia entre os dois. Esta atividade por sua vez provoca uma resposta do aspecto do lótus de 1000 pétalas, um lótus sintético, através do qual a energia, sempre animando os centros do coração e da garganta, passa normalmente. Esta atividade de resposta e interação traz dois resultados e estes devem ser anotados muito cuidadosamente. Primeiro, a luz na cabeça faz o seu aparecimento. Uma centelha, se assim me posso expressar, surge entre a energia superior positiva predominante, ao ser ela centralizada dentro da forma do lótus de 1000 pétalas e a vibração crescente dos centros ou lótus do coração e da garganta. Estes dois centros inferiores, por sua vez, estão respondendo às energias que estão sendo elevadas, vindo dos centros abaixo do diafragma. Em segundo lugar, o centro entre as sobrancelhas também começa a fazer sentir sua presença e este significativo lótus de 2 pétalas começa a vibrar. Ele simboliza o trabalho de alinhamento da alma e do corpo, do subjetivo e do objetivo. Em alguns livros ocultistas, ele é chamado o lótus com as 96 pétalas. Mas isto é apenas uma diferenciação dizendo respeito às energias focalizadas nas 2 pétalas. Anotarei que a totalidade das pétalas de força nos centros, excluindo os 2 centros da cabeça, totaliza 48 pétalas. Estas energias, em seus 2 aspectos de energia vital física e qualidades da alma, completam os 96 aspectos ou vibrações das 2 pétalas do ar no centro da sobrancelha. Deve-se lembrar também que a palavra pétala somente simboliza uma expressão de força e seu efeito aparente na matéria. Os 5 centros com suas 48 pétalas são, portanto, sintetizadas no lótus de 2 pétalas e então nós temos 48 mais 2 somando 50, o número da personalidade aperfeiçoada, pois 5 é o número do homem e 10 o da perfeição. Simbolicamente, também se a totalidade das 48 pétalas dos 5 centros for acrescentadas 96 pétalas do centro entre as sobrancelhas, o número 144 aparece. Este número significa o trabalho completo das 12 hierarquias criativas, 12 vezes 12 e, assim, a reunião da alma subjetiva e do corpo objetivo na perfeita união e alinhamento. Isso é consumação. A estes números, 144, acrescente-se aquele do número 1000,
o número das pétalas do lótus do centro da cabeça, e teremos o número dos que serão salvos no livro das revelações, os 144.000 que podem permanecer diante de Deus, pois as 3 cifras encontradas indicam a personalidade. Quando o homem tiver completado dentro de si mesmo a grande obra, quando o número 144.000 for visto simbolizando seu ponto de consecução, então ele poderá apresentar-se diante de Deus permanecendo agora não somente diante do anjo da presença, mas diante da própria presença. O despertar dos centros. Surge agora a pergunta: como podem ser conseguidos este despertar e esta coordenação? Que passos devem ser dados para produzir esta vitalização e atividade sintética final dos 3 centros? Colocado diante destas 3 perguntas, o verdadeiro instrutor sente uma dificuldade. Não é fácil esclarecer as atividades paralelas e esotéricas que são resultado da construção do caráter. Muito frequentemente o aspirante anseia por ouvir alguma coisa nova e quando se lhe diz alguma velha verdade, tão velha e tão familiar que não consegue despertar uma resposta registrável, ele sente que o instrutor o decepcionou e cai num sentimento de futilidade e depressão. Todavia, isto deve ser enfrentado e as perguntas devem ser respondidas. Descreverei, portanto, as exigências necessárias tão sucintamente quanto possível, enumerando-as em sua ordem sequencial e de acordo com a sua importância sob o ponto de vista do aspirante comum. Vamos então enumerá-las em forma tabulada e depois comentaremos cada ponto brevemente. 1. Construção do caráter, o primeiro e essencial requisito. 2. Motivo justo. 3. Serviço. 4. Meditação. 5. Um estudo técnico da ciência dos centros. 6. Exercícios respiratórios. 7. O aprendizado da técnica da vontade. 8. O desenvolvimento do poder de empregar o tempo. 9. O despertar do fogo Kundalini. Este último e 9º ponto não será considerado nesta fase de nosso treinamento. A razão é óbvia. A maior parte dos aspirantes está na fase do 3º e 4º pontos e está apenas começando a trabalhar no 5º e 6º. Vamos tocar brevemente em cada uma das etapas necessárias e deixem-me insistir sobre a necessidade que há em avaliar de algum modo a responsabilidade em que o conhecimento implica. Poderão vocês avaliar o fato de que se estivessem fazendo o pleno uso de cada fragmento de informação dado no curso do treinamento e tornando-o um fato em sua experiência e se estivessem vivendo o ensinamento tão firmemente dado em sua vida diária, vocês estariam agora diante do portal da iniciação. Terão consciência de que a verdade tem que estar forjada na tessitura da vida diária, antes que nova verdade possa ser com segurança transmitida. 1. Formação do caráter. Estes 9 pontos devem ser estudados a partir do seu aspecto força e não de sua importância ético-espiritual. É o mundo de força no qual o iniciado penetra e é o treinamento que ele recebe como um aspirante que torna possível tal passo. Cada um de nós entra na vida com um certo equipamento, o produto de vidas passadas de tentativas e de experiências. Esse equipamento tem em si certas falhas ou deficiências e raramente é de natureza equilibrada. Um homem é demasiado mental. Outro é muito místico. Um homem é sensível, irritável, impressionável. Outro é o inverso de todas estas qualidades. Uma pessoa é centrada em sua natureza animal ou é estritamente material em sua visão da vida, ao passo que uma outra é visionária e livre dos pecados da carne. As diversidades entre os homens são incontáveis, mas em cada vida há uma inclinação predominante, para a qual todas as energias de sua natureza se voltam. Talvez ele seja fortemente impulsionado por suas forças físicas e viva consequentemente a vida de um animal. Ou impulsionado pela energia astral e vive uma vida psíquica e poderosamente emocional. Talvez, como tantos, ele seja impulsionado pelos 3 tipos de energia, física, emocional e um ocasional fluxo de energia da alma. O ponto a ser lembrado é que os corpos nos quais nós estamos, como almas, atuando, constituem primeiramente corpos de energia. Eles são compostos de unidades de energia, átomos em um estado de constante fluxo e movimento e acham seu lugar num meio de natureza similar. Agindo como núcleo positivo nestes corpos de energia e, atualmente, na maioria dos casos relativamente estática, se acha a alma. Ela exerce, por enquanto,
pouca pressão sobre os seus invólucros e se identifica com eles, assim temporariamente negando sua própria vida intrínseca. Vem o dia, contudo, em que a alma desperta para a necessidade de dominar a situação e de assegurar sua própria autoridade. Então o homem, espasmodicamente a princípio, toma pé da situação. Ele tem de descobrir primeiramente que tipo de energia prepondera e é força motivadora em sua experiência diária. Tendo descoberto isso, ele começa a reorganizar e reconstruir seus corpos. Todo este ensinamento pode ser resumido em duas palavras: vício e virtude. Vício é a energia dos invólucros, individual ou sintetizada na personalidade, na medida em que ela controla as atividades da vida e subordina a alma aos invólucros e aos impulsos e tendências do eu inferior. Virtude é o chamado de novas energias e de um novo ritmo vibratório, de modo que a alma se torne o fator positivo de controle e as forças da alma sobrepujam as do corpo. Este processo é o da formação do caráter. Vamos ilustrar. Um homem é vítima de uma disposição nervosa e irritável. Nós lhe dizemos que ela precisa ser calmo e tranquilo e cultivar o desapego e assim ganhar controle sobre si mesmo. Ensinamos-lhe que em lugar de uma disposição mal-humorada, deveria haver amabilidade e calma. Isto soa uma banalidade extremamente desinteressante. Entretanto, o que se está afirmando é que, em lugar da natureza emocional agitada e autocentrada e da atividade do centro do plexo solar, conduzindo às poderosas forças do plano astral, deveria impor-se o ritmo firme, harmonizador e desprendido da alma, o eu superior. Este trabalho de impor a vibração superior à inferior é construtora do caráter, o primeiro pré-requisito no caminho da provação. Lendo isto, o estudante sério pode começar a calcular suas reservas de energia, ele pode tabular as forças que ele sente e controlar sua vida e assim chegar a uma compreensão razoável e autêntica das forças que precisam ser subordinadas e daquelas que precisam ser fortalecidas. Então, na luz do verdadeiro conhecimento, que ele siga adiante no caminho do seu destino. 2. Motivo correto. O mestre da sabedoria, dizem-nos, é a rara floração de uma geração de inquiridores. A pergunta que o buscador agora faz e que somente ele tem o direito de responder é: qual é o motivo governando minha aspiração e meu esforço? Por que procuro eu construir sobre uma fundação verdadeira? Por que tão diligentemente invoco minha alma? O desenvolvimento do motivo correto é um esforço progressivo e constantemente alguém desloca o foco do próprio estímulo, quando descobre a si mesmo, à medida que a luz brilha cada vez mais firmemente sobre o próprio caminho e constantemente um motivo mais novo e mais elevado emerge. Novamente, vamos ilustrar, um aspirante nas etapas iniciais é praticamente sempre um devoto. Para estar à altura do padrão estabelecido por um instrutor e amigo amado, ele luta e se esforça e ganha terreno. Mais tarde, este objeto de sua devoção e esforço ardente é substituído pela devoção a um dos grandes seres, os irmãos mais velhos da raça. Ele curva todas as forças e poderes de sua natureza ao seu serviço. Este incentivo é, por sua vez, seguro e firmemente substituído por um vital amor pela humanidade e o amor de um indivíduo, seja ele o mais perfeito, é perdido de vista em favor do amor por toda a fraternidade dos homens. Incessantemente, à medida que a alma toma mais e mais controle de seu instrumento e que a natureza da alma se manifesta firmemente, isto também é substituído pelo amor do ideal, do plano e dos propósitos subjacentes ao próprio universo. O homem vem a conhecer-se como nada mais do que um canal através do qual as forças espirituais podem agir e se conscientiza de si mesmo como uma parte integrante da vida una. Então ele vê a mesma humanidade como relativa e fracionada e se torna mergulhado na grande vontade. 3. Serviço. Um estudo do motivo correto leva naturalmente ao serviço certo e muitas vezes torna paralela em sua forma objetiva, a consciência motivadora. Do serviço a um indivíduo como uma expressão de amor, à família, ou à nação, cresce o serviço a um membro da hierarquia, ao grupo de um mestre e, daí, o serviço à humanidade. Finalmente, desenvolve-se a consciência do serviço ao plano e uma consagração ao propósito subjacente da grande existência para cumprir algum objetivo específico. 4. Meditação. Sobre este assunto não nos alongaremos, pois ele tem constituído a base de muitos dos ensinamentos em meus outros livros e muitos de vocês estão trabalhando firmemente sobre a obra da meditação.
Coloquei-o em quarto lugar na lista, pois a meditação é perigosa e improfícua para o homem que entra nela sem a base de um bom caráter e de uma vida limpa. A meditação, então, se torna apenas um meio para obter as energias que somente servem para estimular os indesejáveis aspectos de sua vida, assim como a fertilização de um jardim cheio de ervas daninhas produzirá delas uma estupenda colheita e, assim, esmagará as delicadas e fracas flores. A meditação é perigosa onde há motivo errado, tal como o desejo de crescimento pessoal e de obtenção de poderes espirituais, pois ela produz, sob estas condições, somente um fortalecimento das sombras no vale da ilusão e faz crescer plenamente a serpente do orgulho, oculta no vale do desejo egoísta. A meditação é perigosa quando falta o desejo de servir. O serviço é uma outra palavra para o emprego da força da alma para o bem do grupo. Onde falta este impulso, a energia pode derramar-se pelos veículos, mas, faltando uso e não encontrando escoamento, tenderá a superestimular os centros e a produzir condições desastrosas para o neófito. A assimilação e eliminação são as leis da vida da alma da mesma forma que a vida física e, quando esta simples lei não é considerada, sérias consequências seguir-se-ão inevitavelmente como no corpo físico. 5. Estudo dos centros. Nós estamos começando agora. É um estudo por enquanto na infância, no Ocidente e pouco aplicado no Oriente. Nossa maneira de tratar esse tema será de um certo modo nova, pois embora estejamos nós mesmos acostumados aos nomes, localizações e relações dos centros, não faremos nenhum trabalho de meditação sobre eles. Finalmente nós chegaremos a uma apreciação de sua vibração, de seu tom e cores e dos significados astrológicos. Nós não trabalharemos com centros ao longo da coluna vertebral nem aspiraremos ao seu emprego consciente como faz a pessoa clarividente e clareaudiente. Todo o trabalho feito pelos estudantes deve ser feito inteiramente na cabeça e da cabeça. Lá está a sede do aspecto vontade, ou espírito, trabalhando através da alma. Lá também está a expressão sintética da personalidade e na compreensão da relação dos dois centros da cabeça e de seu mútuo intercâmbio virá gradualmente o domínio da personalidade pela alma. Isto conduzirá à consequente e subsequente atividade orientada dos 5 outros centros. O trabalho nestes 5 centros será finalmente tão automático quanto o atual funcionamento do coração e dos pulmões no corpo físico. A inteligência dirigente, o eu sentado em seu trono entre as sobrancelhas e dirigida pela luz na cabeça estará atenta aos interesses da alma e tão alerta quanto está a consciência do eu dos homens comuns centralizados em si mesmos. Pelo ritmo de sua vida divina e por sua cooperação consciente com o plano e agindo através da vontade, deve o discípulo encarnado atuar como agente de sua alma nos 3 mundos. 6. Exercícios respiratórios. Pouco a pouco, à proporção que se progride, as necessárias instruções serão transmitidas. Devo assinalar, todavia, que nenhum exercício respiratório pode ser usado com segurança onde não houver uma tentativa de impor ritmo à vida diária. As 2 atividades devem caminhar paralelamente. O efeito dos exercícios respiratórios é variado. Há um efeito oxigenador. A corrente sanguínea se purifica e a pressão aliviada. Um simbolismo está por trás disso, pois assim como o sangue é oxigenado, também é a vida do homem nos 3 mundos permeada pela energia espiritual. B. Há a imposição de um ritmo especial, trazido pela particular limitação do espaço e tempo dos movimentos respiratórios, inspiração, retenção e expiração, e isto variará de acordo com a contagem. C. Há um efeito sutil de prana, que é o elemento subjetivo que está por trás do ar inspirado e expirado, que afeta da maneira mais potente o corpo de prana, o corpo vital ou etérico. Os estudantes devem lembrar-se que os efeitos mais sutis são mais poderosos do que os efeitos físicos. Eles produzem resultados em 2 direções, no corpo físico e no corpo etérico. O corpo vital inteiro assume um particular ritmo de acordo com os exercícios respiratórios. Isto, mantido por um longo período de tempo, terá um efeito de coesão ou destruição sobre o corpo físico e desvitaliza ou vitaliza o corpo etérico correspondentemente. D. Há o efeito sobre os centros, que é mais efetivo e que segue a linha do pensamento do aspirante. Se, por exemplo, um homem pensa no plexo solar, aquele centro será inevitavelmente vitalizado e sua natureza emocional fortalecida.
Daí a necessidade dos estudantes conservarem sua meditação firmemente na cabeça para assim despertarem o centro da cabeça. Que ninguém duvide do efeito dos exercícios respiratórios sobre o corpo vital. Tão certo como o comer e beber constroem ou destroem o corpo físico e ajudam ou impedem seu correto funcionamento, assim, os exercícios respiratórios produzem potentes efeitos, se corretamente utilizados por um período de tempo suficiente. E que deveriam dizer sobre as três últimas exigências? Não muito, pois o tempo ainda não está maduro para sua correta compreensão. Passo a passo, deve o aspirante prosseguir e sua teoria não deve persistentemente adiantar-se à sua experiência. Talvez eu possa dar a chave para cada uma dessas três, através da formulação de uma simples regra para a vida diária. Isto será alcançado por aqueles a quem ela é destinada e não prejudicará os que não estiverem prontos para recebê-la. Esta regra, quando seguida, produzirá, suave e subjetivamente, as condições necessárias para a manifestação da exigência. Aprendam a usar a vontade através do desenvolvimento do firme propósito e da organização da vida diária, de modo que aquele propósito possa alcançar realização. Aprendam a fazer mais com o tempo, além de organizá-lo e usá-lo. Aprendam a fazer várias coisas simultaneamente e a utilizar, portanto, todos os três corpos sincronicamente. Posso ilustrar: quando estiverem fazendo seu exercício respiratório diário, mantenham a contagem do ritmo apuradamente, ouçam atentamente o som que soa no silêncio do interlúdio. Ao mesmo tempo, pensem em si mesmos como a alma, aqui e imponham o ritmo e a voz que fala. Isto é algo que pode ser adquirido pela prática, por cada um. Descubram a serpente da ilusão com a ajuda da serpente da sabedoria e, então, a serpente adormecida e levar-se até o lugar do encontro. Regra 6. Os devas dos quatro inferiores sentem a força e quando o olho se abre, eles são afastados e perdem seu mestre. O trabalho do olho. Temos agora a considerar uma das mais simples dentre as regras para a magia, entretanto, ao mesmo tempo, das mais práticas e da qual depende o inteiro sucesso de todo o trabalho mágico. Gostaria de destacar para o aspirante que investiga, que a chave para a situação descrita na regra está na palavra contemplação encontrada na regra precedente. Vamos, portanto, estudar aquela palavra com cuidado e buscar sua definição precisa. Contemplar envolve firme visão, dirigida com propósito único na direção de um objeto específico. A alma, o anjo solar, poderia ser considerada como perscrutando em três direções. 1. Na direção da luz celestial, na direção daquela vida ou energia central que mantém oculto dentro de si mesmo o propósito e o plano para os quais tende todo ser. Não sei como expressar isto mais claramente. Que possa ser aquela força diretora, qual é o segredo do próprio ser, somente é revelado durante as mais avançadas iniciações e somente é alcançado quando o próprio corpo causal, o Karana Sarira, se desintegra e desaparece a limitação final. Com esta direção da visão do anjo solar não precisamos nos ocupar. 2. Sobre o reino onde o anjo solar reina supremo, sobre o mundo das almas, ou impulsos egóicos, do trabalho hierárquico e do pensamento puro. Este é o reino de Deus, o mundo do ser celestial. É o estado do qual os indivíduos estão crescentemente, tomando consciência, onde os iniciados trabalham e do qual os mestres em seus escalonados níveis dirigem o progresso evolutivo do planeta. Estas duas direções para as quais a alma olha, constituem o mundo de sua experiência espiritual e objeto de sua aspiração. Não se deve esquecer que o homem espiritual, o anjo solar, tem também sua meta de aspiração e que a sua meta se torna o impulso predominante, uma vez que se alcance a subjugação do veículo nos três mundos. Assim como o ser humano plenamente inteligente somente pode começar a funcionar conscientemente como uma alma e a entrar em contato com o reino da alma, também somente a alma plenamente ativa e dominante, no qual o princípio búdico esteja potencialmente no controle, pode começar a entrar em contato com o estado de puro ser no qual a morada do espírito repousa eternamente. O desenvolvimento do intelecto no homem marca seu ajustamento ao trabalho do trilhar o caminho, de volta para a plena consciência da alma. O desenvolvimento do aspecto búdico ou da sabedoria amor no anjo solar, demonstra a sua capacitação para um ulterior progresso na conscientização do estado do puro ser. 3.
A terceira direção para a qual a alma olha e onde ela exercita a faculdade da visão contemplativa é na direção do seu reflexo nos três mundos. O objeto da longa luta entre o homem superior e o inferior tem sido tornar o inferior capaz de responder e torná-lo sensivelmente atento às forças, emanando da alma quando a alma contempla seu tríplice instrumento. Há uma interessante relação entre estas três direções de contemplação e o despertar nos três centros maiores. Isto não pode ser mais do que insinuado, devido à natureza abstrusa do assunto. Muitos fatores governam este despertar e cada aspirante tem que determinar por si mesmo a ordem e o modo de seu despertar. O centro entre as sobrancelhas, comumente chamado de terceiro olho, tem uma função especial e peculiar. Como já assinalei antes, os estudantes não devem confundir a glândula pineal com o terceiro olho. Estão relacionados, mas não são o mesmo. Em a doutrina secreta são aparentemente referidos como a mesma coisa e o leitor ocasional pode facilmente confundi-los, mas não são, de modo algum, idênticos. Isto HPB sabia, mas a aparente confusão foi permitida até que mais da natureza etérica das formas fosse conhecido. O terceiro olho se manifesta como um resultado da interação vibratória entre as forças da alma, trabalhando através da glândula pineal, e as forças da personalidade, trabalhando através do corpo pituitário. Estas forças positiva e negativa interagem e, quando suficientemente potentes, produzem a luz na cabeça. Assim como o olho físico originou-se como resposta à luz do sol, também o olho espiritual, igualmente, surge como uma resposta à luz do sol espiritual. À medida que o aspirante se desenvolve, ele se torna consciente da luz. Refiro-me à luz em todas as formas, velada por todos os invólucros e expressões da vida divina e não apenas a luz dentro do próprio aspirante. À proporção que sua conscientização desta luz aumenta, também se desenvolve o instrumento da visão, o mecanismo pelo qual ele pode ver coisas na luz espiritual nasce no corpo etérico. Este é o olho de Shiva, pois ele somente é plenamente utilizado no trabalho mágico quando o aspecto monádico, o aspecto da vontade, está no controle. Através do terceiro olho a alma realiza três atividades. 1. É o olho da visão. Por seu intermédio, o homem espiritual vê por trás das formas de todos os aspectos da divina expressão. Ele se torna consciente da luz do mundo e entra em contato com a alma dentro de todas as formas. Assim como o olho físico registra formas, da mesma maneira o olho espiritual registra a iluminação dentro daquelas formas nas quais a iluminação indica um estado de ser específico. Ele abre o mundo da irradiação. 2. É o fator que controla o trabalho mágico. Todo o trabalho de magia branca é desenvolvido com um propósito definidamente construtivo, tornado possível pelo uso da vontade inteligente. Em outras palavras, a alma conhece o plano e quando o alinhamento está certo e a atitude correta, o aspecto vontade do homem divino pode funcionar e alcançar resultados nos três mundos. O órgão utilizado é o terceiro olho. A analogia a isto pode ser vista no poder, muitas vezes, notado do olho humano, quando ele controla outros seres humanos e animais por um olhar e através de um firme olhar pode agir magneticamente. A força flui através do olho humano focalizado. 3. Ele tem um aspecto destruidor e a energia fluindo através do terceiro olho pode ter um efeito desintegrador e destruidor. Ele pode, através de sua atenção focalizada, dirigida pela vontade inteligente, expulsar a matéria física. É o agente da alma no trabalho purificador. Deve-se registrar aqui que, em cada um dos corpos sutis nos três mundos, há um ponto de focalização correspondente e o centro entre as sobrancelhas é apenas a contraparte física, pois a matéria etérica é física, das correspondências internas. Através deste ponto de focalização, a alma perscruta ou contempla o plano mental, inclusive o mecanismo mental. Semelhantemente, no plano emocional a alma é trazida a um estado de consciência ou visão do seu invólucro emocional e do mundo dos fenômenos astrais e o paralelo físico existe para o corpo etérico. É este terceiro trabalho da alma que é abordado aqui, o trabalho destruidor da libertação das velhas formas, da expulsão da matéria de uma natureza indesejável existente nos corpos e do rompimento das barreiras e limitações ante a verdadeira atividade da alma. Estas três atividades da alma, através do terceiro olho, são as correspondências aos três aspectos e os estudantes achariam interessante desenvolvê-las.
O ver a luz dentro de todas as formas graças ao terceiro olho, trazido à existência através da conscientização da luz na cabeça, a luz espiritual, e apenas a correspondência ao olho físico, revelando formas na luz do sou físico. Isto corresponde à personalidade. O aspecto do controle através da energia magnética e da força atrativa no olho espiritual, que é o fator dominante no trabalho mágico, é a correspondência à alma. Num sentido mais misterioso, a alma é o olho da mônada, capacitando a mônada, que é o ser puro, a trabalhar, a fazer contatos, a conhecer e a ver. O aspecto da destruição é a correspondência ao aspecto vontade ou mônada. Em última análise é a mônada que provoca a abstração final, destrói todas as formas, retira-se de manifestação e termina o ciclo do trabalho criativo. Trazendo estes conceitos à expressão prática em relação com a regra sob consideração, pode-se notar que todas estas três atividades são manipuladas nesta regra. O terceiro olho abre-se como resultado do desenvolvimento consciente, do correto alinhamento e do influxo da vida na alma. Então sua força controladora magnética se faz sentir, controlando as vidas dos corpos inferiores, conduzindo os quatro elementos inferiores, da terra, água, ar e fogo, e forçando os senhores lunares a abdicar. A personalidade, que até então fora dirigente, não pode mais controlar e a alma entra no pleno domínio nos três mundos. O elemental da terra, que representa a totalidade das muitas vidas que formam o corpo físico, é controlado e sente o olho do mestre, o único mestre na cabeça, sobre si. Os elementos grosseiros que constituem o corpo são expulsos e átomos ou vidas melhores e mais adequados são constituídos. O elemental do corpo astral ou de água sofre uma atividade semelhante mais um efeito estabilizador que põe fim à agitação e fluídica tempestividade que até então a tinham caracterizado. Através do poder controlador magnético do olho espiritual, a alma reconstrói o corpo astral e o mantém firme e coeso através de sua atenção focalizada. Novamente, um processo análogo se desenvolve no corpo mental. Velhas formas desaparecem ante a clara luz na qual o homem espiritual está trabalhando e como diz o velho comentário. Um olhar da alma se lança sobre as formas da mente. Um raio de luz brilha e a treva desaparece. As distorções e formas maléficas se apagam e todos os pequeninos fogos morrem. As luzes menores não são mais vistas. O olho através da luz desperta a vida aos necessários modos de ser. Para o discípulo isto trará conhecimento. Para o ignorante nenhum sentido é visto, pois falta um sentido. O elemental do ar simbolicamente compreendido é aquele substratum de energia que trabalha através das formas do corpo etérico, que é a manipulação através da respiração e através da ciência do pranayama. Esta força elemental é a intrincada estrutura etérica. Os nadis e centros e todos os estudantes adiantados sabem bem como estes são controlados pela atenção focalizada da alma em contemplação, agindo através do centro da cabeça, focalizada na região do terceiro olho e colocada em atividade específica e correta por um ato da vontade. Na frase acima, concentrei a fórmula para todo o trabalho mágico no plano físico. E através do corpo etérico e da força, dirigidos através de algum dos centros, que a alma desenvolve o trabalho na magia. E através da intensa focalização da intenção na cabeça e do desvio da atenção através do terceiro olho para o centro a ser usado, que a força encontra sua correta drenagem. Aquela força é tornada potente pela vontade inteligente e dirigida, energizante. Estudem estes pontos, pois neles vocês acharão a pista para o trabalho mágico na reconstrução da própria vida, para o trabalho mágico da reconstrução do homem que certos adeptos estão levando adiante para o trabalho mágico da evolução do plano divino que é a força motivadora da hierarquia oculta. Regra 7. As forças duais no plano onde a força vital deve ser procurada são vistas. Os dois caminhos estão voltados para o anjo solar, os polos vibram. Uma escolha se impõe àquele que medita. O campo de batalha do plano astral. Devemos começar nossos estudos e considerações da sétima regra para a magia. Completamos as primeiras 6 regras que dizem respeito especificamente ao trabalho no plano mental, daí terem um valor prático somente para os que estão começando a utilizar o poder da mente no trabalho mágico da criação. É interessante registrar a propósito que, quando a humanidade entra em sua herança da mente, aparece simultaneamente uma tendência crescente para o trabalho de magia.
Escolas de afirmação estão brotando em toda parte, cujo propósito proclamado é criar aquelas condições naturais pelas quais um homem pode ter o que ele julga ser admirável e aconselhável. Livros sobre o assunto da mente criadora estão inundando o mercado e discussões sobre o poder que subjaz por trás das artes criativas são cercadas de vital interesse. Psicólogos estão dando a todo o assunto muita importância e, embora no presente o ideal seja encarado quase inteiramente em termos do plano físico, contudo, a totalidade indica uma atividade vibratória na alma mundial, na medida em que ela se expressa através da humanidade e surge do reino da mente. Os pioneiros da raça e os pensadores avançados e trabalhadores criativos da humanidade são apenas os sensitivos que respondem mais prontamente aos impulsos mentais. São por enquanto uma minoria e a maior parte das pessoas respondem às forças e vibrações que emanam do plano das emoções e do desejo. Mais e mais, todavia, estão despertando e o significado das 6 primeiras regras para a magia tornar-se-á crescentemente evidente. Estas 15 regras estão divididas em 6 regras para o plano mental, 5 regras para o plano do desejo ou astral, 4 regras para o plano físico. O principal pensamento a ser mantido claramente em mente é que elas se confinam ao uso da energia nos 3 mundos e que esta energia, ou é conscientemente manipulada pela alma governante, ou é posta em atividade pela força inerente na matéria dos 3 mundos independentemente da alma. Quando este é o caso, o homem é uma vítima de suas próprias energias da forma e do aspecto matéria de toda a manifestação. No outro caso, ele é o regente inteligente, o controlador de seus próprios destinos e conduz as energias inferiores para formas e atividades através da força de seus impulsos mentais e da atenção focalizada de sua própria alma. Nas 6 regras já consideradas, 1 ou 2 pensamentos emergem muito claramente e podem ser resumidos nos seguintes termos. Regra 1. Recordação, resultando na concentração. Regra 2. Resposta, resultando numa interação entre o superior e o inferior. Regra 3. Irradiação, resultando na enunciação do tom. Regra 4. Respiração, resultando no trabalho criativo. Regra 5. Reunião, resultando na conciliação. Regra 6. Reorientação, resultando numa clara visão do plano. Os estudantes fariam bem em considerar estas relações e em elaborar a subjacente síntese. Nas palavras desta regra, o plano astral, com sua função e problema, é habilidosamente sintetizado. Anotem os termos usados na descrição dada nestas curtas locuções. 1. O plano das forças duais. 2. O plano dos 2 caminhos. 3. O plano onde a força vital é buscada. 4. O plano dos polos em vibração. 5. O plano onde uma escolha é feita. Uma das coisas mais vitais que todo aspirante tem que fazer é aprender a compreender o plano astral, a compreender sua natureza e aprender tanto a ficar livre dele quanto a depois trabalhar sobre ele. Nesta instrução, procuro dar algum claro ensinamento sobre este plano, pois no momento em que um homem puder ver no plano astral e puder conquistar equilíbrio e se manter firme em meio às suas forças vibratórias, naquele momento ele estará pronto para a iniciação. Primeiro, vamos reunir alguns dos termos que são usados para descrever essa esfera do divino ser na qual um homem tem que se identificar primeiro, penetrar até o centro, atravessar sua ilusão velada e finalmente ficar ereto, sem ser tocado, desapegado, não influenciado e livre. O termo astral tantas vezes usado é na realidade um equívoco. HPB estava basicamente certa quando usou o termo em conexão com os planos vital ou etérico do plano físico. Quando o contato se faz com o mundo etérico, a primeira impressão dada é sempre de uma luz estrelada, de brilho, de cintilação. Gradualmente, todavia, a palavra se tornou identificada com câmbio ou desejo e assim foi usada para o plano da reação emocional. É interessante anotar isto, pois é em si mesmo um exemplo do efeito do plano astral sobre o cérebro humano, o qual em sua desinformada condição inverte a realidade e vê as coisas num estado de cabeça para baixo. A aparência do plano astral quando pela primeira vez efetivamente vista pelo olho aberto do aspirante é de um denso nevoeiro, confusão, trocas cambiantes, cores interpenetrantes intermisturadas e é de uma aparência tão caleidoscópica que o desânimo pela empresa parece invencível. Não é luz nem clara nem estrelada. É aparentemente impenetrável desordem,
pois ele é o campo de encontro de forças. Porque as forças no próprio corpo do aspirante estão igualmente em desordem, ele se confunde com o caos que o cerca a tal ponto, que é inicialmente quase impossível para a alma observadora dissociar seu próprio mecanismo astral do mecanismo astral da humanidade como um todo e do mecanismo astral do mundo. Uma das primeiras coisas, então, que o aspirante deve aprender é dissociar sua própria aura no sentido emocional daquela de seu ambiente e muito tempo se gasta até aprender a fazê-lo. É por esta razão que uma das primeiras qualificações do discípulo é discriminação, pois é através do uso da mente, como analisador e separador, que se consegue pôr sob controle o corpo astral. Em segundo lugar, o plano astral é o plano da ilusão, da fascinação, de uma apresentação deformada da realidade. A razão para isso é que todo indivíduo no mundo está ocupado trabalhando na matéria astral e a potência do desejo humano e do desejo do mundo produz aquela constante representação externa e construção de forma que conduz aos mais concretos efeitos da matéria astral. O desejo individual, o desejo nacional, o desejo racial, o desejo da humanidade como um todo, mas o desejo instintivo de todas as vidas subhumanas causa uma constante mudança e transferência da substância do plano, a uma construção das formas temporárias, algumas de rara beleza, algumas sem nenhuma beleza, e uma vitalização pela energia astral de seu Criador. Acrescentem a estas formas aquele cenário persistente em firme crescimento a que nós chamamos os registros acásicos que dizem respeito à história emocional do passado. Acrescentem as atividades das vidas desencarnadas que estão atravessando o plano astral, quer fora, quer se encaminhando à encarnação. Acrescentem o potente desejo, purificado e inteligente, de todas as vidas super-humanas, inclusive as da hierarquia oculta planetária e a totalidade de forças presentes e estupenda. Todas atuam sobre, em torno e através de todo ser humano e, conforme o calibre de seu corpo físico e da condição de seus centros, assim será sua resposta. Através deste ilusório panorama, o aspirante tem de abrir seu próprio caminho, achando a pista o fio que o conduzirá para fora do labirinto, apoiando-se firmemente a cada tênue fragmento da realidade quando esta se lhe apresente, aprendendo a distinguir a verdade da miragem, o permanente do impermanente e a certeza do irreal. Como diz o velho comentário, que o discípulo se aposse da cauda da serpente da sabedoria e a tendo agarrado com firmeza, acompanha até o mais profundo centro da câmara da sabedoria. Que ele não seja traído pela armadilha para ele posta pela serpente da ilusão, mas que feche seus olhos ao colorido ornamento de seu dorso e os ouvidos à melodia de sua voz. Que ele saiba discernir a joia, colocada na frente da serpente cuja cauda ele sustenta e pela sua irradiação, atravessar os lamacentos vestíbulos de Maia. Nenhuma miragem, nenhuma ilusão pode reter por muito tempo o homem que se impõe a si mesmo a tarefa de trilhar o caminho do fio da navalha que conduz através da selva, através da mais densa floresta, através das profundas águas da aflição e do sofrimento, através do vale do sacrifício e sobre as montanhas da visão, até o portão da libertação. Ele pode algumas vezes viajar na escuridão, e a ilusão das trevas é muito real. Ele pode algumas vezes viajar numa luz tão ofuscante e confusa que mal pode ver o caminho adiante. Ele pode saber o que significa hesitar no caminho e cair pela fadiga do serviço e da luta. Ele pode temporariamente perder-se do caminho e vaguear pelos atalhos da ambição, do interesse egoísta e dos encantamentos da matéria. Mas o lapso será apenas breve. Nada no céu ou no inferno, na terra ou em qualquer outro lugar pode impedir o progresso do homem que despertou da ilusão, que percebeu a realidade além da miragem do plano astral e que ouviu, ainda que somente uma vez, o toque de clarim de sua própria alma. O plano astral é também o Kurukshetra, tanto da humanidade como um todo, como da unidade humana individual. Ele é o campo de batalha onde deve ser encontrado o Waterloo de todo aspirante. Na vida de alguém, sobrevém uma crise emocional na qual a ação decisiva é assumida e o discípulo prova seu controle de sua natureza emocional. Isto pode tomar a forma de algum grande e vital teste, cobrindo um breve lapso de tempo, mas exigindo toda a reserva de sabedoria e de pureza que o discípulo possua, ou pode ser um longo e prolongado esforço emocional, que dure muitos anos de vida. Mas ao atingir o êxito e na conquista da visão clara e do correto discernimento, através da correta discriminação, o discípulo testifica a sua competência para a segunda iniciação.
Gostaria de assinalar que são estes o teste e a crise através dos quais a humanidade está agora passando e que começaram naquelas condições que culminaram na Guerra Mundial e na presente crise mundial. A primeira iniciação da humanidade, como uma entidade, teve lugar quando a individualização se tornou possível e a alma nasceu no corpo da humanidade. Isto foi precedido por um período de temível esforço, fracamente percebido pelos pioneiros no reino humano,